Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou Helena Castro e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Teresa Nobre de Carvalho sobre a construção de um novo saber botânico na Europa do século XVI. Teresa Carvalho é investigadora integrada do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especializando-se na aquisição, apropriação e circulação do saber relativo ao ananás nos séculos XVI a XVIII. Na sua investigação, examina ainda os desafios científicos, ambientais e culturais provocados pela circulação e aclimatação transcontinental deste fruto tropical. Olá, Teresa, bem-vinda ao podcast. Obrigada por aceitar o nosso convite. No século XVI, fizeram-se importantes avanços científicos nas mais diversas áreas de saber. No caso da botânica, foi dado um enorme impulso no registro, estudo, observação e descrição do mundo vegetal. O avanço no conhecimento da flora europeia deveu-se, sobretudo, aos novos métodos de trabalho criados por médicos e botânicos. A que novas metodologias de análise recorreram estes estudiosos e que consequências tiveram? Olá, boa tarde, Helena. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui a colaborar na Cham Talks. Relativamente à questão que coloca, de facto, o século XVI, desde o final do XV até ao princípio do XVI, há uma enorme modificação no conhecimento relativamente à biodiversidade e ao mundo natural, seja europeu, seja extra-europeu. Claro que muito contribuíram as viagens de exploração dos portugueses e espanhóis, que traziam novas plantas e novos animais e que, de uma certa forma, poderão ter motivado os europeus a procurar conhecer mais acerca da sua própria flora. E este é o primeiro passo que penso que me está a questionar na sua pergunta. De facto, até ao princípio do século XVI, os médicos, digamos, aqueles que estudavam a flora, preocupavam-se sobretudo em ter o conhecimento médico-botânico através de textos, através de tratados da Antiguidade, do século I, como a História Natural de Plínio, ou a História Médico-Botânica dos Tratados de Matéria Médica de Dioscórides, ou outros tratados da Antiguidade. E, portanto, tinham uma relação com o mundo vegetal muito distante. O seu conhecimento do mundo vegetal era através de livros, digamos assim, de saber textual e saber textual antigo. E o que nós vamos começar a perceber-nos neste século XVI é a necessidade que os nossos, digamos, médicos vão ter de conhecer as plantas mais diretamente, de conhecer as plantas mais de perto. E isto surge através, por exemplo, da criação de jardins botânicos, de pequenos jardins ao lado das universidades. Esses jardins ao lado das universidades tinham como objetivo que os candidatos, digamos assim, a médicos, tivessem uma relação próxima com o mundo natural. E ao estudarem este mundo natural, ao observarem as plantas, tivessem uma percepção melhor do que era aquilo que estava descrito nos textos e perceberem melhor o que eram as plantas em si. Portanto, não só há esta ligação direta aos exemplares botânicos que estudavam, sempre relacionados, botânica relacionada com a medicina, portanto a botânica estava sempre muito próxima da medicina, da sua utilidade, digamos assim, medicinal, terapêutica, etc. E durante o repouso vegetativo, digamos assim, estes jardins ficavam quase que não se podiam utilizar. Portanto, surgiram novas metodologias, como sejam a criação de herbários. E ao criar herbários de plantas secas, os tais hortos cicos, os candidatos, digamos, os estudiosos, os candidatos a médicos, podiam ter uma maior proximidade também durante o seu repouso vegetativo das plantas, destas plantas que eles teriam que conhecer melhor e mais de uma forma mais próxima, em complemento com o estudo dos textos. Para além disso, em algumas universidades do sul da Europa, começaram a existir mecanismos e novas metodologias de abordagem das plantas, como sejam as prospecções botânicas. O facto de ir para o campo, o facto de ir para as montanhas e analisar as plantas no seu local de origem, fez com que muitos médicos tivessem a percepção da diversidade do mundo vegetal europeu,
que até ao momento não tinham. E, portanto, há uma grande diversidade, há um maior conhecimento da biodiversidade a nível europeu, e para o qual todas estas metodologias foram extremamente importantes e que fizeram com que os médicos europeus tivessem uma maior percepção desta biodiversidade. Para além do contributo do mundo académico e dos herbolários e boticários que recolhiam as plantas e as manipulavam para elaborar preparados farmacêuticos, que outros protagonistas é que colaboraram na construção do novo saber botânico? Uma das consequências que tem esta maior proximidade dos médicos, digamos assim, do material vegetal, e não dos textos, mas também do material vegetal, é a percepção de que o mundo vegetal é muito mais diversificado do que eles pensavam. E há uma imensa dificuldade em descrever textualmente aquilo que veem, porque não há terminologia, não há um léxico próprio. Não existe, por exemplo, em relação às folhas, a descrição da folha com a bainha, o pecíolo, o limbo, quer dizer, nós não sabemos, não temos nomes para as nervuras, não temos nomes para as formas, este nome de lanceolado, ovado, arredondado, etc. Eram terminologias que não existiam numa descrição botânica. E, portanto, o que vai acontecer e o que vai ajudar os médicos a criar esta metodologia ou a ajudar a descrever as suas plantas é o recurso ao trabalho de artistas. E, portanto, o facto de nós vermos surgir nos tratados botânicos o trabalho de desenhadores, de gravadores, de entalhadores, portanto, de homens ligados ao mundo das artes, a associar-se ao trabalho de investigação dos botânicos é extremamente importante, porque a arte vai permitir descrever aquilo que a palavra ainda não consegue. E, portanto, neste trabalho conjunto entre o mundo dos desenhadores, sempre com supervisão dos botânicos, e o trabalho dos académicos, vai criar a possibilidade de ter um novo léxico, digamos assim, vai-se criar uma nova terminologia para a descrição das plantas. Para além disso, é importante não esquecer o trabalho dos agricultores, o trabalho dos jardineiros, o trabalho dos hortelãos, que foram fundamentais para aclimatar plantas, para as ambientar, domesticar e ambientar a novos ambientes. E para além disso, é importante não esquecer o investimento que houve por parte dos tipógrafos e dos muitos patronos que foram patrocinando obras estas que eram muito mais onerosas do que obras apenas textuais, não é? Na medida em que eram obras ilustradas. E, portanto, há aqui uma série de protagonistas, digamos assim, ou de intervenientes na divulgação do saber científico, no caso da flora, que foi extremamente importante. Então, este novo saber chegou a um público não especializado? Sim, assim, acaba por chegar a um público não especializado por várias vias. Uma via, por exemplo, é a via dos jardins. No caso de jardins ligados às universidades, serão mais os académicos, mas começa a haver gentes com mais desafogo financeiro e com mais curiosidade pelo mundo natural, que começa a criar jardins nos quais vai aclimatar plantas de outras regiões. Não quer dizer que sejam todas fora da Europa, mas plantas que não são da região daqueles jardins já são consideradas quase como exóticas. Não é? Uma planta de Itália, em França, é quase como exótica, ou se podemos assim pensar. Mas, de facto, estes jardins o que criam é uma possibilidade de uma diversidade grande dentro das sociedades, mais ou menos diversificadas, há mais ou menos públicos que podem conhecer estas plantas. Para além disso, é importante perceber que os textos não vão ser só em latim, portanto vão ser impressos também em vernáculo e, portanto, os leitores de línguas europeias não são só os académicos, podem também consultar esses livros e, para além disso, nós vamos começar a ter, uma vez que há procura, vamos começar a ter catálogos de plantas e outros textos que têm um público já interessado e, por isso, há muito mais informação do ponto de vista da flora que vai chegar a um público muito mais diversificado e que se vai interessar muito mais, até por ter os seus próprios canteiros e os seus próprios jardins.
Relativamente às plantas dos espaços tropicais e subtropicais, verificou-se uma metodologia semelhante, conducente ao aprofundamento do conhecimento da flora local e que tipos de protagonistas é que foram implicados nestes levantamentos florísticos? Em relação aos mundos extra-europeus, quer dizer, utilizam-se os mesmos métodos, mas também não se utilizam. Há aqui uma adaptação, digamos assim, a esta nova realidade, que é a realidade extra-europeia. Claro que desde que os europeus chegam aos espaços americanos ou espaços indianos, a preocupação é descrever os recursos naturais. Isso é claro que é evidente que há uma relevância na descrição dos recursos naturais, mas descrevem no contexto de outros textos, portanto, no contexto de sumas, de relatos, de crónicas, de cartas, portanto, não são textos, digamos, do foro especializado, são textos que são informações que vêm no interior de outras informações igualmente importantes sobre os espaços que estão a ser descritos. E utilizam-se, sobretudo, o que chama a atenção nestes espaços são as plantas que têm aplicações alimentares ou que têm aplicações medicinais ou que têm, nomeadamente, que podem ser utilizadas como têxteis ou como corantes ou como fibras, fontes de fibra, e, portanto, são, sobretudo, plantas que têm utilidade para serem descritas e portanto, que são realmente realçadas. E em geral, quem faz estas descrições e, portanto, estes textos são redigidos muitas vezes por pilotos, outras vezes por soldados, por agentes do reino, por veedores, feitores, capitães, por cronistas, às vezes por boticários, menos vezes, algumas vezes também por viajantes, ou por missionários e também por médicos. Portanto, há um conjunto de intervenientes, muitos deles que não têm formação científica e que vão colaborar na construção de um novo saber botânico, que é muito importante e que, de certa forma, é uma das grandes novidades que nós vemos no século XVI, é de facto esta colaboração de pessoas que não têm formação científica na construção de um novo saber científico. Nós temos duas abordagens um pouco diferentes. No caso, por exemplo, das Índias Orientais, portanto da Ásia, já havia, como eu disse no início, já havia muita informação recolhida da antiguidade. Portanto, já havia tratados em circulação, havia tratados de matéria médica e em que, portanto, muitas das plantas já tinham sido, muitas plantas, drogas, especiarias, etc., já tinham sido descritas na antiguidade. O trabalho que havia então era o de consolidação ou de comentário ou digamos, de confronto da informação em circulação. Portanto, vai haver muita recolha de informação sobre as drogas e especiarias do Oriente, por exemplo, relativamente à planta, ou que tipo de planta é que dá origem a esse produto, de onde é que ela vem, qual é que é a sua origem, quais são os mercados, quais são as suas aplicações terapêuticas locais e não locais, portanto, quais é que são as suas utilizações. E, portanto, essa informação toda que vai sendo compilada ao longo da presença, por exemplo, da portuguesa na Ásia, desde 1498 até a década de 60, vai ser depois, no caso de Portugal, vai ser validada e publicada e difundida por Garcia Dorta. Portanto, há um médico, e de facto esta validação do saber tem que ser feita por um médico residente no local, e Garcia Dorta tinha uma longa experiência clínica no Oriente de 30 anos, e portanto o que ele vai fazer é recolher esta informação em circulação e confrontá-la com textos em circulação, textos da antiguidade, e criar um novo saber em que valida o saber antigo, ou que o corrige, ou que, digamos assim, o que o amplia, digamos, de uma certa forma. Já em relação ao mundo americano, digamos assim, ao Novo Mundo ou ao Brasil, a situação é um bocadinho diferente, porque não há, digamos, textos da antiguidade relativamente a estes espaços. E, portanto, é preciso criar novas metodologias de descrição das plantas e do mundo dos recursos naturais em geral, e isso, em princípio, eles vão se basear, digamos assim, que
Os relatos vão se basear nas metodologias dos textos antigos, mas principalmente a partir de 1492 nós vamos ter informação relativamente ao Novo Mundo e a partir de meados do século XVI vamos ter em relação ao Brasil. E, portanto, a informação relativamente ao continente americano vai-se construindo, digamos assim, e vão surgindo descrições de novas plantas até então nunca vistas e algumas comparáveis com as das Índias Orientais, outras completamente novas, e isso realmente é muito desafiante para os médicos e para os académicos europeus do século XVI. No que diz respeito ao impacto na Europa do conhecimento relativo às novas plantas recenseadas nos espaços ultramarinos, verificou-se algum aproveitamento alimentar, têxtil ou terapêutico das plantas provenientes do Novo Mundo? Relativamente ao Novo Mundo, a novidade é absoluta, não é? Como eu estava a dizer, a novidade era absoluta. Houve plantas que foram mais rapidamente aproveitadas, por exemplo, na alimentação, e outras que foram utilizadas como medicinais, outras como corantes, mas houve outras que não tiveram qualquer hipótese de ser aproveitadas pelos europeus, pelo menos no tempo mais imediato. Dentro das alimentares, eu penso que os legumes secos, por exemplo, os feijões, são incontornáveis, não é? Talvez porque fossem próximos de alguns que já se consumiam na Europa, não houve talvez uma adaptação tão grande ao cultivo. Por exemplo, o milho-maíz foi também muito bem, rapidamente se aclimatou aos solos da Península Ibérica e depois foi muito rapidamente utilizado. Também a batata doce, por exemplo. E, por exemplo, no caso da indústria têxtil, se nós pensarmos em corantes como aquele que era extraído da cochonilha, ou se pensarmos em fibras como é que se extraíam do sisal, nós percebemos que existia uma abertura da Europa relativamente a produtos que fossem totalmente novos. Outros produtos, como por exemplo o tabaco ou o cacau, houve alguma resistência, demoraram algum tempo a entrar e muitos outros produtos acabaram por ter que ser modificados e domesticados ao sabor e digamos, aos interesses dos europeus. Algumas plantas medicinais também vieram a ser utilizadas porque foram aplicadas em doenças que surgiam nos espaços tropicais. No caso concreto do ananás, que é o centro da pesquisa em curso, tratando-se de uma planta nativa do Brasil e do Novo Mundo, como é que este fruto foi recebido na Europa e qual foi o percurso que descreveu no século XVI? O ananás é uma dessas novidades, de facto. É um fruto que surge nas narrativas europeias pela primeira vez em 1493. E foi um fruto que surpreendeu pela positiva, porque era tão extraordinariamente diferente. Tinha um aroma e um sabor tão invulgar e tão bom que de facto surpreendeu pela positiva. Foi descrito, como eu disse, em 1493 durante a segunda viagem, no regresso da segunda viagem de Colombo às ilhas da América Central, e foi também salientado por António Pigafetta no momento em que a viagem iniciada por Magalhães para no Brasil. E o ananás de facto chamava a atenção pela sua espetacularidade. Nós hoje em dia se calhar não nos detemos a admirar o que é o ananás, mas se nós pensarmos o que é que eram os frutos conhecidos na Europa do século XVI e de repente nos depararmos com um ananás, que é um fruto que nasce, digamos, de uma planta que vem do chão, digamos assim, e que não é um legume, porque poderia ser um legume, mas não é, porque é tão doce e tão aromático que de facto é logo considerado como fruto. De facto, foi um fruto que impressionou. A dificuldade do ananás é que o ananás não suportava as travessias atlânticas. As travessias atlânticas levavam quase 3 meses e para vir da América Central para a Espanha, nomeadamente quando Colombo tentou levar o fruto apodrecia. E, portanto, não era possível
testemunhar o espetáculo ou o espanto que era dos europeus perante um fruto como aqueles. Tentou-se levar o fruto ainda, digamos, em fresco, mas de facto ele apodrecia e, portanto, a forma como o fruto chegava à Europa era em conserva, que não tinha, obviamente, o mesmo gosto, nem o mesmo paladar, nem a mesma espetacularidade que tinha o fruto, digamos, na natureza. Por isso, o ananás vai chegar à Europa pela primeira vez em 1535 numa imagem, e é num desenho, numa representação, numa História Geral das Índias, que é publicada em 1535, da autoria de Gonçalo de Oviedo, e que vai trazer, esta imagem vai trazer à Europa pela primeira vez esta espetacularidade que tinha o ananás, digamos assim, em tornar visível esta maravilha. Relativamente ao ananás do Brasil, o ananás do Brasil, eu penso que a primeira descrição nas fontes portuguesas portanto, existe uma descrição nas fontes europeias de finais do século de 1550 e no caso das fontes portuguesas há uma referência já no princípio da década de 60 e, portanto, o ananás vai ser realmente salientado nesta altura e vai ser muito apreciado pelos portugueses e também por todos os europeus que visitam esta região. Particularmente, pensa-se, isto agora entramos na especulação, mas pensa-se que se deverá aos marinheiros portugueses a transferência do ananás, pelo menos para as ilhas do Atlântico e talvez para a costa ocidental africana. A introdução do ananás em Angola é muito precoce. Nós temos referências ao ananás também na África do Sul e depois em Moçambique. E o ananás terá chegado a Goa no princípio da década de 60. No princípio da década de 60 ele é referido ainda como fruto muito raro, mas no princípio da década de 70, final de 60, 70, já era um fruto muito habitual, digamos assim, nos mercados de Goa. Portanto, rapidamente se estendeu, se adaptou muito bem e foi produzido com muita facilidade em Goa, em Coxim. Na década de 70 já temos o ananás em Bassaim, nos registros escritos. E vemos como o ananás se adaptou bem na Ásia, nomeadamente nas fontes do Império Mogol. Nós vamos encontrar referências, penso que é do Imperador Jahangir, nas memórias, em que ele fala de milhares de ananases. Portanto, o Império Mogol, talvez por influência de mercadores europeus ou de missionários, terá conhecido o ananás e terá sido aí que o ananás terá, a partir no final da década de 90 do século XVI, terá chegado ao Império Mogol e era muito apreciado pelas cortes imperiais. Temos também notícias do ananás na China. Portanto, o ananás foi sempre como fruto extraordinariamente invulgar. É preciso recordar que o ananás é um fruto coroado e, portanto, esta coroa do ananás que é enraizada no solo e que cria novos ananases, portanto, esta multiplicação vegetativa, digamos assim, era muito extraordinária, era muito invulgar e facilitava muito a difusão do ananás nestas zonas, todas estas espaços tropicais. E, portanto, o ananás vai chegar à China, há registros do ananás na China em meados do século XVII, para uns por influência dos portugueses, para outros por intervenção dos castelhanos, e é possível que até tenha sido chegado à China, que é um espaço tão vasto, através dos dois lados, tanto através do continente americano e através da Ásia, e portanto é espantoso como o ananás de facto teve uma tão grande aceitação por todos os povos, todos os espaços onde foi sendo introduzido. Nomeadamente nas Filipinas, onde chegou também na década de 1580, também provavelmente pela mão de missionários europeus, e portanto de facto é um fruto verdadeiramente pantropical. Nós podemos chamar-lhe pantropical porque de facto se adaptou muito bem a todos os espaços tropicais, à exceção, de facto não é um espaço tropical, ele não se deu na Europa. Portanto não é possível, é um dos grandes problemas que os europeus têm com o ananás, é que o ananás não se cultiva
naturalmente nos espaços europeus, porque o ananás tem condições, a espécie tem exigências agroecológicas muito particulares, em que sendo que é particularmente sensível a baixas temperaturas. E, portanto, temperaturas baixas são letais para a espécie e, portanto, não há maneira de produzir ananás a não ser que seja um cultivo protegido. Isso sim, nós vamos ter cultivos protegidos ou cultivos forçados de ananás no século XVII na Europa, mas serão feitos pontuais, nomeadamente na Holanda, nomeadamente em Inglaterra, nomeadamente na Alemanha, mas são pontuais e com muito investimento, digamos assim, e aí sim são frutos que motivam a viagem de muitos europeus para ir visitar os cultivos destes ananás em estufa, que eram absolutamente extraordinários e invulgares. Muito obrigada, Teresa. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez, falamos com Teresa Nobre de Carvalho, investigadora integrada do SCHAM, licenciada em Engenharia Agronómica, mestre em Proteção Integrada e doutorada em História e Filosofia das Ciências. Teresa é autora de numerosas publicações e conferências sobre os temas da sua investigação e colaborou ainda na organização e curadoria de diferentes exposições. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! SCHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.